Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da derrota do Fatah, né? Todo mundo sabe que lá nos Estados Unidos os democratas tiveram um dia de muito sucesso aí nessa última terça-feira lá nos Estados Unidos, né? Vários candidatos de esquerda ganharam e chamou muita atenção o fato do Mandami ganhar em Nova York, né? O Mandami é uma pessoa nascida em Uganda, ele é muçulmano e ganhou, recentemente só se tornou cidadão americano e ganhou a eleição para prefeito em Nova York, né? Mas o que o pessoal não está falando muito é que o Omar Fatah, esse rapaz aqui, estava disputando também a prefeitura de Minneapolis, e ele é da Somália. E todo mundo estava dando que ele iria ganhar, a chance dele ganhar era muito grande, e acabou que ele perdeu. O que deu errado com o Fatah? O que deu errado com o Fatah foi a rivalidade de clãs da Somália. Meu amigo, esse é o estado atual da política americana. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Javier Milei, o ANCAP lendário, Em Casa de Swing Socialista Vai Sozinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente vai falar um pouquinho sobre o Mandami também lá em Nova York, tá? Mas principalmente esse vídeo é sobre o Omar Fatah, que é esse rapaz aqui que está prometendo basicamente as mesmas coisas que o Mandami aqui, ó. Uma cidade que pode ser funcional, que pode ser barata, né? Que seja capaz das pessoas terem as coisas aqui, ó. Queremos que aumente o salário mínimo para $20 a hora e também temos que passar a estabilização de aluguéis e incentivar novas construções e proteções de inquilinos, né? Então, enfim, um monte de coisa aqui. Proteger a cidade do Donald Trump, né? Não apoiamos o ICE, se você é um imigrante ou não sei o que lá, e estamos contra os ataques do Trump no sistema de saúde, não sei o que lá. Enfim, ou seja, as políticas do cara é a mesma coisa, o cara é muçulmano também, é da Somália, é um imigrante também há relativamente pouco tempo lá em Minneapolis. E as pesquisas estavam dando que ele iria ganhar. Eu não sei se vocês sabem, Minneapolis fica aqui em Minnesota, né? Essa cidade aqui é uma cidade muito grande, tá? É lógico, não é tão grande quanto Nova York, mas é uma cidade muito grande, a capital de Minnesota, né? É uma cidade muito importante, né? E é também o local em que tem muitos somalis, né? A imigração da Somália para Minnesota foi muito grande, e inclusive eles já têm uma representante, né? Uma deputada, que é a Ilhan Omar, essa moça aqui que também é muçulmana e coisa e tal, e é deputada por Minneapolis, né? Pela cidade ali, e ela estava apoiando justamente esse rapaz aqui, que é o Omar Fatah, que também é da Somália, também é um imigrante muçulmano recém-chegado na cidade. E aí estava todo mundo achando que o cara ia ganhar fácil. No entanto, ganhou o rapaz aqui chamado Jacob Frey, que é americano de longa data e coisa e tal, e ganhou com uma certa folga, né? Aqui, olha o resultado da eleição lá em Minnesota, né? Repara aqui que, primeira coisa, né, é o que eu falei para vocês, esse negócio de dizer que, o Trump perdeu a eleição. Não, o Trump nunca teve chance nessa eleição. Essa eleição é em cidades democratas, né? Então, por exemplo, os 3 candidatos eram democratas. Não tinha candidatos republicanos nessa eleição. O Partido Republicano nem botou candidato, porque para quê, né? Vai perder mesmo. Então era o Jacob Frey, democrata, que acabou ganhando, o Omar Fatah, democrata também, que acabou perdendo, e também ainda tinha o Dwayne Davis, que também é democrata, que também acabou perdendo. Então, no final das contas, o Jacob Frey ficou na frente com muita folga aqui, e acabou, teve o primeiro round, teve também o segundo turno aqui, e o Jacob Frey ganhou, né? Então, assim, no final das contas, essa era a situação. Todo mundo imaginava que o Omar Fatah iria ganhar, o muçulmano, tal como em Nova York. Por quê? Porque tem um monte de gente da Somália ali em Minneapolis. E aí esse pessoal todo vota no candidato somali, né? Só que qual que foi o problema, cara? O problema é o que diz aqui a Ilhan Omar. A Ilhan Omar ficou chateada pra caramba. Ela fez um discurso criticando os outros clãs da Somália que se recusaram a votar no clã dela, né? Aí que é o problema. Olha só como é que é a Somália. A Somália, lá na África, né, ela é dividida em vários clãs, né? Isso é muito comum ali no Oriente Médio, em vários lugares da África, né? Você tem, lógico, o governo, tem as prefeituras e coisa e tal, mas quem manda de verdade, quem tem o poder real, é o clã, né? E você tem vários clãs aqui que são, aqui, essa área aqui que você está vendo, cada divisão dessa daqui é um clã, tá? Isso aqui não é divisão de cidade não, tá? É divisão de clã.
E você tem, lógico, clãs que são associados, então são clãs que são próximos, tem um ancestral comum e coisa e tal. Nessa região aqui, por exemplo, tem outro grupo aqui, coisa e tal. E é lógico, eu não preciso dizer para vocês, que existe uma grande rivalidade entre esses clãs, né? Então esse é um ponto que é um dos pontos que gera muita dificuldade de você ter paz em várias partes da África e também ali no Oriente Médio. Como você tem muita rivalidade entre os clãs, a única maneira de você ter paz no país é se você tiver um governo forte, repressor e coisa e tal, que vai lá e bate mesmo em todo mundo e não sei o que lá. O que não é o ideal, né? O ideal é que as pessoas convivessem em paz de forma tranquila, mas não é o que acontece na prática. Então essa é a situação. E aí, o que aconteceu nesse caso, né? O Omar Fattah, ele é de um desses clãs lá da Somália. Ele veio da Somália para os Estados Unidos, né? E aí o pessoal dos outros clãs não votou nele. Ele perdeu a eleição não porque os americanos não votaram nele. Os americanos votaram nele. Os americanos, a classe média branca americana lá, a elite aristocrática socialista de Minneapolis votou nele, né? O problema é que os outros clãs não votaram, né? Os outros clãs ficaram chateadinhos com essa história toda aqui e não votaram nele. E o mais engraçado é que isso tende a gerar uma briga também ali, né? Tende a limitar a capacidade do pessoal de eleger outras pessoas. Porque agora o pessoal do clã do Fattah vai ficar chateado com o pessoal dos outros clãs que não votou nele, né? Porque acabaram elegendo o cara que é um americano mesmo, que absurdo. Vocês elegeram um americano para prefeito de uma cidade americana, não pode, tem que eleger o cara da Somália e não sei o que lá, né? Enfim, né? Isso aqui é um resultado direto do fato de que o pessoal da Somália imigrou em grande número para lá e fez realmente uma mini Somália por lá, né? E não tem nada de errado nisso, em princípio, mas gera o tipo de problema, realmente é muito engraçado. O pessoal tá brincando aqui que, pô, ninguém imaginava que a política americana ia ter que chegar agora e se debruçar sobre a questão dos clãs na Somália para ver como é que é a decisão desse tipo de coisa, né? Ela chegou nesse discurso aqui, né? Ela tá falando em Somália aqui, então a gente não consegue entender o que ela tá falando aqui. Deixa eu tocar um pouquinho para vocês ouvirem, mas não dá pra gente entender o que ela tá falando em Somália, né? waa qof cadow sare ah dadkaasoo kaleetana magaaladay nolol dhex nool yihiin waan aragnaa anagoo dhan qaar waxaa jiro aan dhahno qofkan wuu iska hadlaa. Ou seja, ela está reclamando exatamente isso. Mais do que isso, ela pediu a prisão dos caras da Somália que estão contra o clã dela, né? Ou seja, muito em breve a gente pode ver briga de clãs nos Estados Unidos entre os clãs da Somália que migraram para os Estados Unidos. Olha que coisa formosa, né? Que coisa curiosa. Mas bom, eu tinha prometido falar sobre o Mandame também, né? E o curioso que tem sobre o Mandame é isso daqui, ó. PT vai pressionar Lula a vestir a utopia socialista após vitória de prefeito de esquerda em Nova York. Eu torço muito que o Lula faça isso. Lula, veste a utopia socialista mesmo. Porque, ao contrário de Nova York, em que essa utopia socialista é uma novidade por lá, né, é um ponto novo, porque ninguém era idiota o suficiente para cair nisso lá nos Estados Unidos, aparentemente lá agora está havendo o emburrecimento das pessoas. Eu nem acho que é isso, tá? Eu acho que as pessoas meio que não estão ligando tanto para a política e por isso que não estão nem aí para esse cara. Mas aqui no Brasil, ao contrário, essa utopia socialista já é vendida para a gente, ó, desde 1900 lá vai pedrinha. Então, tomara que o Lula realmente decida vestir a utopia socialista para imitar o Mandame aqui no Brasil. Torço muito para que ele faça isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.